Boa noite! E mais um convidado aqui na feira Número? ótica. Não. Número 2. Ah, tá. Que esse foi os episódios, né? Dos episódios convidado. são Que vários. baita convidado. Ricardo Cropanizo. Cropanizo. O Cropanizo. É muito chique, É cara. muito chique Esse nome. Chique. O meu é Vieira, é rapidinho. É Vieira. Cropanizo Cropanizo. não vai ter nenhum. Só Não tem tem, eu. não Só tem. você. Só eu e meu pai, eu sou Júnior. Ricardão, Júnior. seja bem-vindo ao podcast Obrigado. do Seu Consultor Ótica. É um prazer te ter aqui. Prazer é meu. Da gente bater um papo sobre ótica. Eu acho muito importante trazer essas referências Sem do ramo, dúvida, sem dúvida. Trazer pessoas realmente que têm conhecimento para transmitir para as pessoas. Legal. Um conhecimento verdadeiro, que tenha essência. vivência, né, do nosso segmento, que também eu acho muito importante. Não adianta só falar sobre e não ter a vivência. E Exato. você tem a vivência. Primeiramente, a gente já de praxe, né, amor? né? Faz a Isso sua não pode apresentação, fala um pouquinho sobre você, quem é você, Legal. um pouquinho do seu trabalho, pra gente Bacana. começar a fluir aí com, Bacana. o nosso bate-papo. Então, como Isso vocês já aí, disseram, meu nome é vambora. Ricardo Cropanizo, esse sobrenome aí que se aprontar no mercado fica marcado. mudar. né? É Não, ó, verdade. Óticas Cropanizo. Cropanizo. Eu tô em ótica já fez 20 anos agora, em março que eu comecei no balcão. Né, entrei trabalhando numa empresa de fotossensível. Era uma empresa da Sé e o cara queria combater a Transitions na época lá. Tá. Era um xarope tailandês que ele mergulhava uma lente lá e escurecia Tava do pronto. sol. E tava pronto Tava já. pronto. Mas eu fiquei 15 dias nessa empresa e entrei na ótica que eu fiquei durante 8 anos, né? Aí fiquei aqui no bairro do Tatuapé, em São Paulo, fiquei 8 Legal. anos ali. E Balcão, eu entrei... balcãozão. Balcãozão. E eu entrei pra pagar minha faculdade de música, né? Aham. É o que a gente fala, Agora, né? nem o propósito, né? Ninguém nasce e fala o que você quer ser quando você vai crescer. É. Eu quero trabalhar em ótica. Consultor ótica, né? Não existe. Mas É depois verdade. que o bichinho também da ótica pica, Ah, cara, isso que você eu entrou, gosto. você não sai mais, né, Quando Ricardo? picou esse bichinho, eu sabia que uma hora eu ia ter que escolher. Eu falei, ou a música ou a ótica, né? Aham. Mas a música me ajudou a desinibir, né? Eu era muito inibido, então eu tocava na noite, essas coisas, Tá. então isso começou a abrir. Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a me ligar que esse mercado não era o que eu queria, fui fazer faculdade. Eu ia fazer o curso de técnico em ótica. Aí eu falei assim, cara, todo mundo fez isso. Eu falei, eu vou fazer uma Vou faculdade botar diferente. Aí eu fui fazer gestão empresarial. Aí eu Legal. abri meus olhos nessa área de marketing, vendas, pós-venda, né? E aí eu comecei a estudar bastante isso e depois eu parti para uma MBA em gestão estratégica de negócios. Foi aí quando eu fui contratado pela Roya, né? Aí eu fiquei 2 anos. Nossa, trabalhou na Roya Trabalhei também? na Roya. Trabalhei 2 anos lá como consultor de trade marketing deles e foi uma coisa bem bacana, uma experiência bem bacana, mas eu não gostei da rua. Só que foi muito É, bom. vida de representante não é Ah, fácil, não né? é. A Eu rua tava é em São difícil, Paulo, é. fazer Rua é Zona Leste 2 aqui, ó. Sacomã, até Não, cidade um de dia você Tiradentes, visita dois mais Guarulhos clientes, olha lá, inteiro. né? Não dava. Não, E a meta era trânsito- 12. É, aí, 12. Só se fosse de paraquedas. E o oftalmologista Que, que meu tirava Deus. canseira. É. Você acabava ficava com a o dia agenda. inteiro lá. Nós falamos e isso não- hoje, né? Nós É. conhecemos o Alexandre que trabalha nessa parte de oftalmologia. Cara, isso aí é surreal, cara. O dia inteiro, cara. Isso quando ele fala, espera um pouquinho, eu já vou te atender, e Ah. aparece É o alguma dia coisa, inteiro, ele vai é o embora e dia te deixa. 2 horas pra atender vocês. Quebrava a agenda. É. Mas aí eu não gostei da rua. Mas a Roya foi uma pesquisa de mercado pra mim. Eu comecei a perceber que todas as dores que a gente passava dentro da ótica pra trazer cliente, que qual é a maior dor da ótica? É orçamento. Sim. É conseguir captar o orçamento. Aham. E fechar, é claro. E reter, né? Mas o orçamento é mais complicado. E aí eu comecei a ver que essa dor era comum. E aí eu comecei a fazer os treinamentos, que a gente tinha meta de treinamento, também ligado a esse tipo de assunto. Então eu ajudava os donos da ótica nessa parte de gestão, de marketing e tal. Como trazer esse fluxo, não ficar esperando aí sentadinho, né? Exatamente. Aí eu falei, cara, eu vou abrir uma empresa relacionada a isso. Legal. E aí decidi pedir a demissão da Roya, né? Pedi a demissão, eles Maluco, né? Hã? Maluco. Pedi a demissão sem nada, cara. Peguei a rescisão em novembro e aí aguentei com a grana deles aí até março pensando em como é que eu ia abrir o negócio. Aham. Abri e comecei lá em 2013. Vou tocar. Março, de 1º de março de 2013 a gente Muita inaugurou. dedicação, né, Cara, Ricardo? Não Ninguém é? vê o quanto Não que a é gente fácil. chora sozinho. Exato, Ele tava com o exato. Sérgio, que ele falou exatamente isso. É. Você vê o resultado, mas não vê o processo que Não eu vê. passei, né? E Não tô vê. passando ainda, Oh. porque não é fácil, né? É. Todo dia é um processo duro de viver, cara. A gente não. Acho que a gente fica postando conteúdo, storyzinho de 15 segundos e a vida é sim. perfeita. É Nada, exatamente é assim. nada, Sorrisinho e cara. tal. Se não né? é Deus na nossa vida, né, Ricardo? O que a gente Se não é faz? Deus. E é legal falar isso, que o Ricardo é o mais novo convertido, irmão da É, fé nossa. Ficamos que felizes legal. agora, né? Já tava Oh, acompanhando. Com certeza. Eu Parabéns. Nunca pensei que eu ia fazer isso, sabia? É, Mas eu acho que é a experiência mas mais Deus faz louca isso. que Olha, pode olha como existir. que- ó, Total. Deus é muito louco, né? Doidão. Deus cuida da gente, né, Total. Eu Ricardo? costumo dizer, eu passei por um divórcio agora faz pouco tempo, saí de casa em novembro. Eu já estava divorciado desde agosto. Em novembro eu saí de casa. E em dezembro foi a pior crise que eu tive, porque eu fui morar numa cidade que eu não conhecia ninguém. Conhecia Uhum. apenas a família dela. Então quando eu saí de lá, eu fiquei sozinho na Tava cidade, ilhado, só por causa né? da minha filha. Ilhado. Falei, o quê? Aí me deu uma crise assim meu, o que eu vou fazer da minha vida sozinho aqui? O trabalho vai bem, mas a outra parte não vai. É. Falei, tá faltando alguma coisa.
Mas hoje, depois desse tempo, eu falo assim, Deus me colocou na solidão para me encontrar com ele. É isso aí. Essa parada é louca. Seja bem-vindo. essa parada Feliz é demais. Deus Que abençoe. Deus continue te abençoando, Amém. abrindo seus olhos, te direcionando, Amém. né? Não existe nada mais certo Não. que isso. Não As tem. outras coisas vão acontecendo naturalmente, porque Deus cuida da gente. Tem que ser prioridade. Né? É. E há 16 Muito anos eu louco fiz uma isso. tatuagem escrita assim, as 3 prioridades, Deus, família e música, que na época era meu trabalho. Aham. Né? E é engraçado que eu inverti isso a vida inteira. Você Era foi trabalho, música. trabalho e trabalho. É. Entendeu? E aí você começa a se ligar. Então isso Sim. é uma coisa interessante, porque você vai evoluindo, vai te quebrando em pedaços, vai te dando uma Sim. rasteira e você É. começa a se ligar. Cara, Mas é pra reconstruir. nossa, É você muito vai... louco isso. A gente é vê doideira. cada coisa, né? É uma experiência maluca. Muito Mas bom. é benção. É. Sério, é só o começo do que Vai você virar tem um que culto isso alcançar aqui. ainda. É. Mas vamos embora. Vira Se vigília. tiver que ser, vai ser. Vai Se virar Deus quiser, a gente vai mandando aí. Segue né? a vontade dele. E essas dores que você sentiu lá 10 anos atrás, né? 20 anos, 10 anos? Quantos anos mais ou menos? Quando você começou isso? 2013, né? Depois da 10 construção. anos Fazem atrás. 10 anos, né? Essas dores estão até hoje ainda. Até hoje. Cara. Até E é hoje. muito louco É assim, ó, o dono de ótica hoje, ele abre a ótica dele com cabeça de técnico. Uhum. Quase nada administrador e nada empreendedor. Exato. É Então verdade. eu costumo dizer que eles têm óculos de perto apenas, né? Na visão estratégica dele é 40 centímetros. É pagar o boleto que venceu ontem. É. Entendeu? Então isso é uma É coisa uma que guerra diária, é né? uma guerra diária. Eles estão sobrevivendo de óptica, né? Eles não estão vivendo de óptica. Aham. Por quê? Porque enxerga que a loja é o fim. E a loja não é o fim, ela tem que ser o meio da Aham. realização da vida do cara. Então o cara ele não consegue ter uma visão estratégica, por quê? A gente sabe que a mão de obra qualificada é difícil, Muito. a gente sabe que a concorrência está cada vez mais competitiva, Uhum. os fornecedores não estão facilitando tanto, Uhum. o crescimento das redes no Brasil está ficando mais competitivos, então os pequenos eles estão Tá espremendo, estão né? espremidos. E eles não conseguem buscar e aplicar. Por isso que eu falo o seguinte, hoje a gente tem aí, ó, tá todo mundo fazendo conteúdo demais como nunca Sim. no mercado óptico. Só que é engraçado, existe um gap enorme entre a teoria e a prática. Exato. Eles param exatamente ali. Eles não A gente conseguem colocar comenta em muito prática. sobre isso, É né? porque falar é fácil, a vivência é difícil, né? Você tá colocando em prática, qual é o resultado que você tá tendo? Então, quando a gente comenta ainda, a gente fala, cara, se você quer beber daquela fonte, procura o fruto primeiro, É. né? Não sai aí escutando tudo, que o seu ouvido não é pinico. Não. É. É, Tem que saber o- muito o- aquilo que a gente absorve. Tem muito né? lixo hoje, né? Tem muito Muito, lixo muito. digital. Não Não, só e- no nosso mercado, mas tá todo mundo Exato. Né? passando fórmulas mágicas. E Entendeu? não existe, né, Não cara? A gente existe. sabe que o O negócio pessoal é quer. mais embaixo. Que é o botão. Quero apertar o botão e que a máquina de dinheiro se Resetar e ative. vai. Mas não vai ter, cara. É. Eu costumo dizer assim, é simples, mas não é fácil. Exato. É simples, mas não é fácil. Não é fácil por quê? Porque tá você no meio. E pessoas são difíceis. E é o principal recurso e o mais complexo. Exato. Entendeu? Pessoas é o maior desafio, né? Mais desafio. Gestão de pessoas, desenvolver pessoas, é Exato. sempre. E tem que ser um pilar importante dentro Tem. da empresa. Não adianta achar que uma coisa isola a outra, né? Exato. São complementares. Assim como o Sérgio falou um pouco antes, né? É. Que a gente às vezes foca só em uma área, mas não esquece que tem um processo todo. Tem Exato. começo, meio e fim, né? É uma árvore cheia de ramos, né? Sim. Então não dá pra gente focar em um só. E hoje o Ricardo faz o que hoje? Como que você ajuda essas empresas hoje? Como elas te conectam? Como que é esse trabalho? Acho legal você falar um Sim, pouquinho, sim. até para as pessoas Sim, conhecerem. sim. Hoje Como que funciona? a gente tem um movimento chamado Ópticos Selvagens, né? Que é o que a gente Que criou é lá antigo atrás. já isso aí, né? antigo. E na verdade isso veio da minha história. Eu trabalhava com música, tinha uma renca de pendrive Você era com roqueiro, músicas. Ricardo? Sempre fui Por roqueiro. isso a porra de selvagem é esse, então. Heavy metal sempre foi da minha veia, né, cara? Agora hoje eu escuto Oficina G3, pra estar um pouquinho mais... Quase igual, um quase pouquinho igual. mais firme. Mas assim, a pegada era a seguinte: na verdade, o Selvagem não tem a ver com rock and roll, cara. Tem a ver Não. com o seguinte: eu tinha um monte de pendrive com as músicas que eu tocava na noite. Uhum. E aí, quando eu entrei na Roya, eu trabalhava na rua, e aí eu comecei a gravar, baixar palestras, coisas do YouTube, podcasts que nem existia, Tá. e Sim. colocava nos pendrives. Um certo dia eu tava pé da vida lá na Roya, que tinha que levar uma assistência, cheguei lá, tomei uma comida de rabo porque eu tava lá, tinha que levar assistência técnica, mas não podia ir lá levar. Uma coisa de maluco. Aí saí, peguei o carro, aquele carrinho da Roya, peguei a Dutra e coloquei um pendrive ali aleatório, de um podcast de alguém. Tá. E o maluco contou uma história da seguinte coisa, ele falou assim, na Dinamarca existiam os patos selvagens. E esses patos selvagens, todo inverno rigoroso, eles iam embora para outro lugar Uhum. para poder se abrigar e se alimentar. Um cara incomodado com eles, o que eles fizeram? Ele construiu uns tanques para captar aqueles patos e dar comida para eles não irem embora. Beleza, ele fez isso no primeiro inverno, acabou o inverno eles não foram embora. Ele continuou cuidando daqueles patos, chegou o inverno seguinte, novos patos chegaram. E começou uma procriação do caramba. Aí ele pegou e falou assim,
E agora, o que eu Ferrou, faço? tá dando alguma coisa errada no meu projeto. Como é que eu vou? Eu não tenho mais dinheiro para construir novos tanques, não tenho mais dinheiro para comida, vou rever o projeto. O que ele fez? Ele tinha percebido que os patos selvagens tinham se tornado mansos. Aí ele traz para nossa realidade, ele fala, você que saiu da faculdade com o sonho de voar, com o sonho de fazer as coisas, você arrumou um emprego e essa empresa te deu um carro, e eu no carro da Royal. Fala Deus! Esse é o meu Fala Deus! Pois é, te deu um uniforme, e eu com a cadeira da Royal. Te deu um laptop, na época, né? Um computador em cima do banco, cara. Te deu um Visa Vale e um Vale Combustível, um salário. Você deixou de virar selvagem, você virou manso. Na hora que ele terminou de falar, eu virei no viaduto, voltei pra Royal, entrei na sala do meu gerente e falei assim, eu quero a demissão. Eu tenho 26 anos, eu não quero olhar pra frente e me arrepender do que eu não fiz. Eu quero me arrepender do que eu fiz. Tinha acabado de casar, cara. Acabado de casar. Você é maluco, né? Cheguei em casa feliz pra caramba. Tomou uma gabada. Pedi demissão do trabalho, eu vou abrir minha empresa, vou ter sucesso. Mole. O casamento já começou a dar ruim ali. O pau começou a comer solto. Mas, cara, o nome selvagem tem a ver com isso. Entendeu? E qual que é a ideia? Despertar realmente, fala, Despertou. cara... Você já contou essa história, mano? Já contei. Mas Ai, assim, nunca que desse louco. jeito. Ah, Mas a ideia legal. dos ópticos selvagens é o quê? Se você não tirar a bunda da cadeira pra fazer alguma Sim, coisa mano, na você sua não vai vida, sair do lugar, ninguém velho. vai fazer. ninguém Porque faz a maioria por tá você. esperando. Alguém fazer por- alguém fazer por ela. É. Isso não existe, cara. É. No fundo, cara, a gente acorda e dorme sozinho, cara. É verdade. Entendeu? Vocês são casados, vocês dormem e acordam sozinhos. Vocês estão juntos ali, E o mas, Theo no meio. mas vocês estão sozinhos. É você com você mesmo. Sim. É verdade. Então, se a gente não tirar a bunda da cadeira pra fazer Eu alguma não posso coisa... fazer por você, né, Não. Ricardo? É que as pessoas precisam entender, né? Então, hoje a gente tem o movimento dos ópticos selvagens, né? Que tá ligado ao Legal. nosso brand ali. Mas a gente tem as selvagens, que é assessoria de marketing e treinamentos. Mas hoje o meu foco tá mais na área de treinamentos, na área de negócios, né? Tá. A gente divide uma ótica em 3 áreas: negócios, operação e administração. Uhum. Dentro da área de negócios é marketing, vendas e pós-venda. Operação tá ligado à infraestrutura online, Tá. física, produção, essas coisas. E na parte administrativa, finanças, jurídico, pessoas e contabilidade. Contábil. Mas né? não é você sozinho, Não, você tem a gente pessoas trabalha, com você. mas o nosso foco é na área de negócios, marketing, vendas e pós-venda. Tá. Basicamente é trazer cliente novo, a equipe saber converter e fidelizar esse cliente para a equipe continuar Legal. convertendo. E aí você treina essa equipe também o balcão nessa questão do atendimento. Então, Sim. a questão do gestor é como que nós vamos captar esses leads, por exemplo. E quando ele chegar, o que que a gente vai fazer? E Exatamente. depois que ele tiver efetivado, como que nós vamos prosseguir com eles para fidelizar? É basicamente isso. Exatamente. A gente monta as estratégias, as campanhas, Tá. o marketing de conteúdo, a gestão de tráfego, a copy, monta toda a parte estratégica deles para que esse lead, né, esse cliente que nunca comprou, que a gente chama de cliente de primeira compra, Aham. venha. Aí a equipe tem que estar treinada para converter. Às vezes, você usa uma grife que gera uma baixa em margem de lucro para atrair o cliente e a Tá, equipe pra tem ele que estar chegar até a treinada loja pra para converter fazer um aquilo. upsell ali, vender um produto melhor para aumentar o ticket ou até tirar esse produto que não dá lucro e vender o que te dá lucro. Sim. Sim. A equipe tem que estar treinada. E aí começa um processo de fidelização. Processo esse que é falho pra caramba nas óticas. Ninguém Muito, faz muito, pós-venda. muito. Ninguém pega o telefone e liga pro cliente e fala assim, daqui 15 dias. E aí? Tá tudo Tá bem? bem? Tá enxergando? Tá E as feliz? velhas colegas do bingo gostaram do óculos? Que a aprovação social ninguém considera, né? É. E todo mundo já teve E que é uma um dos velha mais que importantes. saiu enxergando e voltou falando que não tá enxergando. Exato, exato. Por quê? Exatamente assim. vi Porque isso, alguém cara. falou que não gostou. Alguém não aprovou a armação dela, cara. E aí, Aí a ela gente tem fala, vergonha. dá os telefones dessas velhas, deixa eu ligar pra ela. Vou vender lá também pra elas. Né? Muito Mas é bem bom, assim, cara. E essa é a parada que a gente trabalha hoje, mas a gente tem um braço forte na área de treinamentos. Tá. Né? Na área de treinamentos é a área que eu realmente mais curto. Isso também é bíblico, né? Você encontrar seu talento e focar nele, né? Então, o meu talento hoje está na área de ensino, que eu gosto. Desenvolvi muito a minha habilidade na área de comunicação e eu sinto muito prazer de compartilhar conteúdo. Né? Muito bom. É muito- e você é muito muito bom gostoso. nisso. Eu Obrigado. gosto muito da sua comunicação, acho que você é leve e consegue transmitir o seu conhecimento de uma forma muito simples. Obrigado. Na verdade, Isso é muito ele bom. tem aquele negócio de... Mano, peraí. Esse É. negócio não é difícil assim. Vem cá que eu Ele vou... simplifica as Que coisas de uma exatamente, forma simples. é o Muito que eu bom. tento fazer também, de a gente facilitar aquilo que parece difícil, que não é, na verdade, é Exato. o básico. O problema é que o básico está sendo difícil de ser feito. Né? A gente quer coisa mirabolante. Mas sabe por quê? Né? Porque tem muito maluco que não sabe, que lê um livro e vem falar. Então ele traz de uma maneira isso, complexa. meu, é isso. Entendeu? Esse Eu é o falo problema. muito antes A gente sobre tá com isso. muito lixo hoje no mercado inteiro. Essa pandemia, muita gente foi pra internet. É. E aí isso abriu uma porta sem barreiras pra entrar qualquer Sim, um falando sim, de qualquer exato. coisa. Entendeu? Então, assim, ninguém tem
uma consistência naquilo, uma profundidade. Hoje é muito fácil você produzir conteúdo raso. Muito. Conteúdo profundo é difícil, mas eu vou te falar, só vai ficar quem tem conteúdo profundo. Sim. E já tá saindo muita gente do mercado, seja no nosso ramo, seja em qualquer ramo. Qualquer outro. Sim. Né? Não aguento. E hoje as pessoas pesquisam, né? Não dá pra ficar caindo no conto do vigário sem dá. ter conhecimento. Laís, eu vou te né? falar aqui mais ou menos. E eu vejo cada coisa que aquele alerta que eu decidi fazer aquela vez foi exatamente sobre isso. Que eu vejo pessoas indo fazer um curso de gestão com um cara que quebrou todas as lojas que ele foi dono. Aí o cara vai falar de marketing, um cara que não tem, Que não tem vive fluxo marketing. nenhum. Não vive, É. Então você fala, cara, mas em que mundo a gente tá vivendo, meu? Então eu não acho que é muito assim, não. Quem acho fala que de visagismo e nem fez visagismo. então eu acho Pois que eu acho que é muito tipo glamour. Pô, o cara posta loja lotada, posta não sei o quê, o cara fala, olha como ele vende. Eu vou duplicar seu. Meu irmão, pra duplicar o faturamento, o que a gente passou pra duplicar o faturamento, Laís? Né? Você acha que é assim? Foi anos e anos ralando a bunda lá, né? Sem tirar no balcão, não ia almoçar e tal, pra poder dobrar. Não é falando, como que eu vou dobrar seu faturamento? Que merda é essa? Que negócio Não é mágico, assim, meu. né? E a gente sabe que tá difícil, né? Tá difícil. O Ricardo, não tá Mas fácil. Você sabe qual que é a dificuldade, eu acho que hoje da loja? Ninguém tá pegando o feeling do que acontece, dessa transformação. Antigamente, nós éramos vendedores. Aí, a gente saiu de vendedor, que era o quê? Tirador de pedido. Sim, um atendente. Nós tínhamos o controle do venda ali, conteúdo. Né? Então, a gente era treinado pelo fabricante, a gente era treinado pela indústria. E replicava o isso, cliente né? vinha e a gente Era um vendia repetidor. para ele o que a gente queria. Sim, Eu até brincava, né? O cliente entrava com a meta dele, mas ele saía com a nossa meta. exato. É verdade. Passou o tempo, a gente teve que virar consultor ótico, que é o quê? O que ajuda o cliente a comprar. A gente perde o poder de venda Porque a e começa decisão a de ajudar. compra agora é dele. E até uma frase do Jeff Gitomer que ele fala assim, todo mundo adora comprar, mas odeia que eles vendam algo. Exato. A gente não gosta que eles Porque a pior sensação que tem quando você sai de um lugar e fala, cara, fui enrolado. Porque É. a sensação é essa. vendeu, né, pra mim. Não, mas quando eu quero, mas eu adoro comprar. Sim. E agora, ninguém tá pegando esse feeling do que tá acontecendo. Nós estamos passando por um processo de uma curadoria. Os vendedores de ótica viraram curadores, ou seja, o cliente já chega com um conteúdo que ele pesquisou, com um conteúdo de outras óticas, e esse conteúdo que ele vem, a gente tem que ter a sabedoria de pegar esse Filtrar conteúdo, toda essa merda que ele pegar tudo que ele tem, É verdade. pegar todo esse conteúdo que ele tem, trazer pra gente e fazer uma curadoria. Ó, isso serve pra você, isso não serve, inserir com cautela aquilo, para que o cliente fale, então é isso que eu preciso. É da clareza, né? Exato. Então, os vendedores agora precisam ser um curador. Só que para você ser um curador na área de vendas, o marketing também tem que ser de curadoria, que é o conteúdo profundo que eu acabei de falar. Sim. Então, qual é a maior dificuldade do consumidor? Medo de primeiro usuário de multifocal. Não se adaptar. Tá. Produz conteúdo de medo de adaptação de multifocal. Entendeu? Qual que é o outro medo? Medo de gastar muito dinheiro nos meus óculos e eu não enxergar. Isso é muitas dicas aí pra você produzir seu conteúdo. Faz quem não aí, quiser. ó, não é, As linhas Ricardo? editoriais de uma ótica é simples, cara. Se você pegar assim, ó, quais são as 10 principais objeções que existem dentro de uma ótica? Medo de adaptação, preço alto, tá caro. Não gosto de óculos. Não gosto de Meu óculos. cartão não virou. Como é que você. Preciso trazer meu pai pra ver. Como é que você, sei lá, como é que cada você um. sabe que essa lente, por exemplo, uma objeção que eu tinha. Como é que você sabe que essa lente é tudo isso se você não usa multifocal ainda? Objeção que eu sempre recebi. Entendeu? Eu não uso multifocal ainda. Tô chegando, mas eu não uso ainda. Tô quase 40 já, daqui a pouco, já falta Mas a gente usa como cobaia meus pais hoje, né? Os Mas não é pais do você Anderson. sentindo a experiência própria, é isso que É. o Ricardo O tá cliente falando. ele não entendeu? quer, ele Não quer a tem, experiência né? A própria. sua. Então você pega 10 objeções, 10 desejos dos clientes e, sei lá, 10 necessidades dele, você tem 30 linhas editoriais de conteúdo, cara. Top. Entendeu? Você consegue produzir conteúdo pra caramba, mas qual que é o medo? Já vou pegar meu caderninho aqui, Vai Ricardo. pegar. A humanização precisa, o conteúdo de ótica precisa ser humanizado. Humanizado. E eles têm medo de gravar vídeo, porque Conexão direta, medo da né? crítica. Exato. É que a gente fica Medo sempre da crítica. preocupado, na verdade, com o que o outro vai achar. E o medo te E paralisa, deixa né? de fazer aquilo que você faz com excelência, né? Exatamente. Às vezes você faz um trabalho tão bem feito na sua loja e você não compartilha com as pessoas que convivem com você, Exato. seus vizinhos, sua família. Às vezes eles nem sabem que você tem ótica. Exatamente. Quantas vezes, né? Uhum. A gente encontra pessoas que não usam óculos, que eu falo, gente, a gente trabalha com óculos, como que a gente não usa? É inadmissível isso. E as pessoas não saberem que você trabalha com isso. Exato. Né? Ó, É. uma das principais chamadas que a gente teve de retorno, e a gente faz um trabalho em Google, até fazia com o antes, né? É. Era uma chamada exatamente essa. A gente fala da questão da flutuação.
Você sente isso e tem a imagem da flutuação. Eu consigo resolver seu problema. Lembra dessa? Bem antigo isso, né? Era uma chamada que a gente fez que era uma dor. Redes sociais, a gente sabia que era uma dor que a gente escutava muito. A questão de flutuação de imagem. Senti. Eu piso, parece que eu tô em nuvens e tal. E aí a gente fez uma chamada exatamente para isso. Então nós temos a solução para você. Cara, foi onde a gente captou mais lead na época, não foi? Foi da muito hora. bom. É muito legal. Eu agora a gente fez até um conteúdo sobre isso, mas o que eu mais vendi óculos multifocal na minha vida foi usando o material da Roya, daquele do Lifestyle, que era do bloco de fechadura. Eu Sei, também, sei. eu adorava Aquele aquilo. material. E eu fui trabalhar na Roya com o cara que criava esse material. No treinamento, Animal, que eu Lanes. dei hoje, eu falei sobre isso. O Lanes que criava esses Quanto isso materiais. aumenta o Meu, campo de visão. porque é simples, multifocal de sim. baixa qualidade, buraco de fechadura à É. distância. Acho que você fez um post então, esses Fiz. dias também de novo, Eu né? fiz aí, que tava escrito sexo grátis. Aí chegava assim na É compra dos verdade. seus pneus, né, independente do sexo, ganhe grátis. Não sei o que lá, uma fechão. Top! Muito bom. Muito bom. Você tinha que passar os posts de lado e aproximar o olho pra Pra você poder conseguir ver. ler tudo. Mas você só via lá sexo grátis. Não era nada Ai, disso. que louco. E muito bom. isso é muito fácil da pessoa visualizar, porque ela passa por isso o dia inteiro. Você tá colocando ela dentro do ambiente Contexto. dela. Mas né? é isso que falta. A gente, na verdade, uma vez eu tava fechando uma venda com um cara, eu falei assim, então beleza, agora nós vamos mandar surfaçar sua lente. Ele olhou pra minha cara, Surfa. ele falou, você vai surfar com a minha lente? Aí eu falei, podia ter dormido sem essa. Ali eu percebi que, assim, a gente, quando traz o nosso linguajar técnico pro Sim. balcão, a gente tá passando uma imagem de arrogância. É. E o cliente não gosta de ser colocado pra baixo da gente, ele quer ser superior a gente. Uhum. Então a E gente se tem que sentir aprender distante, a simplificar. né? Tem que ter fazer uma cópia do conteúdo de ótica Uhum. de uma forma mais persuasiva. Então, poxa, vai surfaçar? Não, eu vou mandar fazer essas lentes personalizadas Sob com as medida. medidas do seu rosto. Exato. Entendeu? Sabe, usa palavras que vai ser persuasivas, Que se que vai encaixa, causar né? desejo pro cliente. A gente faz um trabalho muito focado nisso também. O treinamento que eu dei hoje foi sobre isso, porque nós demos um treinamento muito técnico e eu via na cara deles que Ninguém tava nada, entendendo, né? zero. E aí a pessoa tem medo de falar. Eu ainda Medo perguntava, de vocês estão questionar, entendendo? às vezes, Exato. né? Eu falei, não, pera aí um pouquinho, vamos resumir tudo isso aqui, meu. Peguei todo o material, resumi e falei, ó, vamos falar de uma forma simples, ó. Como é que faz uma dioptria? A diferença de curva, é assim que funciona. O que ele vai sentir de diferença? É isso. Vocês estão entendendo? Vamos voltar tudo de novo. Sim. Então é basicamente isso. Porque É. o cliente não quer saber se a merda da lente é freeform ou se ela não é. Exatamente. Né? O que ela vai trazer de benefício pra ele? O que vai mudar? Qual é a dor que ela vai suprir Exato. dele? É isso. Exato. Né? É básico isso, né? Ele tem que falar a língua do cliente, né? Exato. E às vezes a gente. É igual eu, por exemplo. Eu, até um tempo atrás, eu falava muito palavrão nas minhas palestras. Muito, muito. Por quê? Porque eu achava que isso era um linguajar legal. Aham. Né? Porque é selvagem, não sei o que, não sei o que. Aí chega um cara pra mim e falou assim: você sabia que quanto mais palavrão você fala numa palestra, mais insegurança você tem, passa. mais insegurança você tem. Você? E você usa o palavrão pra se mostrar que você é forte. Aham. Cara, aquilo me quebrou. Eu falei, opa, ele tem razão, É. cara. Ele tem razão. Eu tô inseguro e eu uso o palavrão pra me proteger. Cara, eu falei, vou parar. Hoje Uma sai ainda proteção, alguns. E é como você se impunha daquela maneira, né? Exatamente. Né? Cara, era ridículo. Era ridículo. Então você vai passando o tempo, você vai olhando pra trás e fala assim, É, "Meu, mas amadurecendo isso é também, normal, isso é né, todo mundo. Ricardo? Isso Nada a é bom ver que você tem um isso e tal. crescimento também. o de cliente acabou de análise. me encontrar há 8 anos. Eu fui Tava fazer, aqui? Tava aqui agora, o cliente de Bertioga. Fui fazer o treinamento com ele. Aí ele me encontrou agora e falou assim: e aí, vamos tomar uma tequila? Por quê? Eu fui fazer um treinamento com ele. 3 dias de treinamento lá, foi muito louco, muito legal. Um treinamento bem boca suja. Uhum. Saímos de lá, começamos a tomar tequila. Cara, desmaiei. PTzão. Dei PT lá com o cliente lá na frente. Sorte que era um cliente gente boa, Aham. não fez nada, ficou tranquilo. Aí ele acabou de me contar. Eu falei, velho, eu nunca te pedi desculpa daquele dia, mas desculpa, isso aí eu não deveria ter feito. É. Antiético total. Só que há 8 anos pra mim era da hora, Aham. entendeu? Olha que doideira. Mudança de mentalidade. Para, né, cara? Então, assim, hoje em dia, isso é uma coisa importante. Eu acho que a gente que trabalha como influencer, tem muita gente falando o que a galera gostaria de ouvir. Uhum. Sim. Mas o que a gente realmente ensina é com as burradas que nós fazemos, com as Sim. coisas que a gente era, Exato. ou ainda é, Os e falar, ó, erros, né? porque o que conta, uma das coisas que eu não tem como não linkar mais, mas é uma das coisas que eu procurei Deus mais próximo é que eu queria aprender. E esses dias num culto o cara falou assim, eu não sou um cara que eu gosto de fazer, como é que é? Pregar, eu gosto de ensinar. Eu falei, essa é a minha parada. Eu quero aprender, porque o aprendizado me faz ensinar as pessoas. Que nem essa parada de, você tem que estruturar a tua loja sobre a rocha e não Sim. sobre a areia. Porque vem um vendaval lá fora, Vai você levar embora. cai. Da onde você tira isso? Da A Bíblia é isso, entendeu? Então, assim, ó, eu tenho trazido essas reflexões assim, e eu não consigo mais não colocar isso, entendeu? E é uma coisa interessante. Tem gente Que que é não sua curte. vivência hoje, né? Tem gente que não curte, tá tudo bem. Cliente ideal, essa é uma explicação boa para ótica. Muitas óticas falam assim:
Meu público-alvo é todo mundo, é qualquer um que entrar aqui querendo comprar óculos. Legal, pode até ser. Mas existe também o cliente ideal. O público-alvo são as pessoas que têm características semelhantes aí fora. Então, por exemplo, você pega lá o seu banco de dados. Você vai vender o quê? Mais para mulher ou para homem? Normalmente é mulher, que já é usuária assídua de multifocal, que é casada, que tem filhos, que trabalha fora. Você tem esse perfil. Só que o cliente ideal é aquele que valoriza o teu trabalho. A galera tá aqui ouvindo o podcast, tá estudando, tá vindo em palestra, tá comprando treinamento, tá comprando livro, tá fazendo uma renca de coisa. E o que acontece? A gente precisa entender que eu invisto tanto no meu conhecimento, tanto na minha estrutura, tanto nas minhas coisas. E aí? Ninguém vai valorizar meu trabalho? Eu vou ficar vendendo óculos de R$19,90? Exato. Entendeu? Não, a gente tá falando sobre exatamente isso. Saiba como demitir seu cliente. É a hora de demitir. Exatamente. Né? Porque não dá pra você abraçar todo mundo, né, Ricardo? Isso aí é humanamente impossível. Você precisa de clientes qualificados, cara. Entendeu? Não é qualquer cliente. Tudo bem, você pode até vender, o cliente chegar pela primeira vez e comprar. Mas depois, no pós-venda, você qualifica esse cliente. Nem todo mundo nasceu para ser seu cliente. Jesus Cristo agradou todo mundo. Né? Não, a gente sempre fala sobre isso. Não dá para vender para todos, né? Não dá para vender para todos. Tem que selecionar bem também aquilo que a gente quer fazer de melhor. Senão você não consegue executar o seu trabalho também com maestria. Você vai sempre entregar aquilo que dá para entregar, né? Exatamente. É muito legal isso. Ricardo, nosso tempo é curto aqui, você sabe, né? Infelizmente. Mas a gente tem que marcar um dia pra você ir lá no nosso podcast presencial. Tem muita coisa pra conversar. Que lá tem 2 horas, dá pra gente falar muito ainda. Você é de São Paulo mesmo, não é, Ricardo? Hoje eu moro no interior, próximo de Ourinhos. Então, quando estiver em São Paulo, já dá pra gente passar... Mas é perto, né? Dá pra... Uns 350 quilômetros aqui. Mas vira e mexe, eu tô aqui, minha família é toda daqui, né? Meus pais moram aqui, tudo aqui. A gente tá sempre... Pra gente combinar de ficar umas 2 horas lá fora. Conversando, acho legal. Porque a gente podia trazer até alguns cases de sucesso. Sim. Né? Alguns insights pra gente dar. Nossa, deu muita dica boa. Você tem muitos anos de ótica, né, 20. cara? Então. 20 anos. Entrei com 18. Mas tá bem, viu, mano? Tá bem, tá bonitão, tá legal. Nem parece, né? Nem parece que tem 60. Tá melhor até do que tava antes, né, pô? Tô emagrecendo agora, tem que ficar mais bonito. Uma curiosidade pra vocês. O Ricardo ele nem lembra, mas a Laís falou isso. Quando a gente começou em ótica na nossa loja, o Ricardo foi um das pessoas que treinou a nossa equipe. Né? Rapaz, há 10 anos resgatar atrás. Foto disso. Lá em Santana, a gente só tinha uma loja, né? Era uma única loja, mas na época a gente já estava também buscando esses treinamentos e você foi uma das pessoas. Que da hora, que legal. E olha como a roda gira. O nosso segmento é muito pequeno, né? A gente vai, quando vai passar os anos, fala, caraca, lá atrás, né? Hoje aqui a gente conheceu pessoas que começaram comigo no segmento óptico, né? Que eu aprendi há 15 anos atrás. Então é muito legal. Isso é muito gostoso, né? O que a gente tem que fazer é se unir de pessoas do bem. É verdade. Exatamente, né? É verdade. As pessoas que a gente conhece o trabalho, que tá focada a fazer com que nosso ramo cresça. Porque o dinheiro em si ele é consequência, ele vai vir. É consequência. Né? E uma das coisas importantes que eu acho que a gente ainda não. Nós, como influencers, como que a gente influencia o mercado de alguma forma, a gente sempre fala que o mercado é desunido, né? Só que eu percebo que a nossa categoria também não é tão unida ainda. E a gente é exemplo. Sim. Então, assim, ó, eu estar aqui com vocês, a gente fazer mais coisas juntos com sem outras dúvida. pessoas. Muito esse exemplo desce, entendeu? Com o exemplo certeza. arrasta, né? Com certeza. E se a gente não é exemplo aqui em cima, as óticas não vão continuar se unindo, entendeu? É verdade. Então você vê que legal, a Cid Óptica e a Bióptica ali no mesmo espacinho. Sempre foi uma treta entre eles lá. E agora, os caras estão juntos. Isso é uma coisa legal. É exemplo. Também acho. É exemplo pra gente. Porque quando a gente se divide, eu acho que a gente não consegue agregar em nada. Né? Então, a nossa intenção, na verdade, com o podcast é exatamente essa, né? Sim, quando a gente conectar conversou, as pessoas no né? Até o grupo de WhatsApp, o Instagram, quando eu comecei, eu falava, não, pera aí um pouquinho, tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. A gente precisa se ajudar, porque não adianta, cada um com uma mentalidade diferente. Não é, isso valoriza o nosso segmento, né? Exato, o cliente ouvi, começa a ter mais informação de forma certa. O que você tá fazendo aí, você tá qualificando o seu concorrente. Eu falei, não, muito pelo contrário, tô qualificando o meu mercado. Entende? Exato, é algo maior. Exato, não adianta eu querer brigar com um cara que vende, vamos supor, a peça de R$19,90, eu quero brigar com os grandes. Exatamente. Né? Aí você quer ver um exemplo disso? Só pra gente fechar aqui. A Chili Beans, eu vi uma entrevista esses dias do Caíto Maia, ele falando que 30% das óticas Chili Beans, dos óculos vendidos nas óticas Chili Beans, é receituário 100 grau. Você olha pra isso, olha o que esse cara tá criando no mercado. Com certeza. Se todo mundo olhar pra isso, olha quanto dá pra crescer vendendo óculos de grau 100 grau com um filtro azul da vida, por exemplo. Sim. Por estilo,
Porque eu acredito, eu tenho uma ideologia que os óculos, ele é a inclusão social, não é a inclusão que a gente discute por aí, é a inclusão básica. Tem gente que tem medo de sair na sociedade porque não se sente incluído. Sim. E os óculos, ele é uma porta de abertura para a autoconfiança da pessoa. Através dos óculos, ela muda o cabelo, ela muda uma roupa, ela muda umas coisas, ela começa a fazer um curso, ela vai ser um profissional melhor, olha a cadeia que isso gira. Sim, com certeza. Entendeu? Então, a gente aqui influenciando as óticas a fazer um trabalho melhor desse tipo, você trabalha com visagismo, isso aí é uma parada que acontece muito. E a gente pode ajudar muitas óticas a fazer esse tipo de trabalho, a gente está ajudando o ser humano num nível que a gente não tem nem noção. Com certeza. Sim. Isso é uma parada que desencadeia uma coisa incrível. Impacta em todas as áreas da vida, né? Total. O óculos, ele te traz uma imagem diferente, uma identidade, falou isso agora quase, né? Muito legal que os assuntos, você vê que casa, né? Porque os pensamentos são os mesmos, né? E a gente tá para servir. A ótica é um lugar muito bom para servir. E é o que Deus quer da gente. Sirva, não foca no produto. Óculos, acetato, azul, você acha qualquer ótica do mundo, cara. Exato. Mas uma ótica que serve diferente o cliente é uma coisa diferente, entendeu? Tem que servir as pessoas, né? E é isso que fideliza, né? Um atendimento humanizado. Ricardo, meu irmão, obrigado por esse bate-papo. Foi rápido, muito mas obrigada, viu? valoroso, pela sua presença, né? pelo seu conteúdo. Obrigado. Vamos marcar mais, Com né? certeza. Não, tem que ser só marcar, tamo junto aí. Passa a sua rede social. Isso que eu ia falar, eu queria que você olhasse nessa câmera aqui, passasse a sua rede social, que é pra gente fazer um corte bem bacana depois pra galera seguir o Ricardo e conhecer mais Pode me seguir aí no Instagram, @Ricardo_Cropanizo. A gente também tem lá o grupo secreto dos Ópticos Selvagens no WhatsApp, lá que tem mais de 20 mil leads que a gente tem lá numa lista de transmissão, que é o 11941016237. Lá a gente passa conteúdo quase todo dia pra vocês lá. Ai, que Olha, legal. que bacana. Eu não sabia, eu queria estar lá também então, junto. Também quero. Só chama lá. Tamo junto, Ricardo, Valeu, irmão. Obrigada, querido. Deus Prazerzaço. abençoe sua vida sempre. Obrigado, E conte novamente, conosco viu? também, Junto. que você precisar. Vamos nessa. Fique ligado aí. Daqui Boa a pouco, noite, próximo gente. convidado com a gente. Até daqui a Fique pouco. com Deus. Tchau. Valeu, galera.